Ok, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Borja. Eu queria começar aqui a minha apresentação com vocês. Agradecer o Ricardo do Clube Petro pelo convite aí, pela proposta da gente poder falar um pouquinho sobre postos e o conhecimento que a gente tem alguma coisa nesse segmento. Eu queria me apresentar para vocês. Em 1997, eu fui gerente de uma distribuidora de petróleo em Paulínia. Foi quando o mercado abriu, um grupo de empresários resolveu investir em uma distribuidora e eu fui convidado para ser o gerente. Ocorre que na abertura do mercado havia muito problema de sonegação fiscal, adulteração de produto, liminares, e esse grupo de empresários achou por bem vender a distribuidora e aí eu fiquei desempregado. Desempregado, eu consegui uma vaga de frentista num posto aqui do interior de São Paulo, do Luiz Carlos Monteiro, chamado Posto Andorinhas, e ali de frentista, depois eu fui promovido a gerente. Também consegui, depois, uma vaga, uma rede de postos aqui no interior de São Paulo, me contratou para eu ser supervisor da rede. E, a partir de 2007, eu já tinha muita vontade de fazer isso. Não sabia fazer. Vou falar a verdade para vocês. Nunca dei treinamento, não tinha feito palestra. Mas o que acontece? Os resultados que eu tinha trazido no posto e na rede estavam me capacitando para fazer algo diferente. Nós chegamos, uma época, no posto Andorinhas, a fazer 700 trocas de óleo por mês. Então, eram números que me capacitavam para isso. Na rede GT Combustíveis, a gente chegou a colocar uma época, isso em 2003, 17 anos atrás, posto com 30%, 40% do mix de gasolina aditivada. Então, esse treinamento eu sempre gostei de fazer, então eu me senti mais preparado para poder fazer palestra, para poder me preparar como instrutor. Essa imagem, ela mostra muito aí do meu orgulho, o como eu gosto do que eu faço. São algumas das empresas que eu já prestei ou que eu presto serviço. E se vocês olharem bem atento, aqui embaixo tem 2 espacinhos, tá? Que é para a sua empresa. Então, pode ficar à vontade aí. Estou desenvolvendo agora também conteúdo online para poder me aprimorar aí nesse momento que a gente está passando. Eu preparei para vocês aqui um bate-papo hoje de gestão de postos e lojas antes e depois da pandemia. O primeiro momento aqui os impactos imediatos, ou seja, algumas ações que eu entendo que ocorreram a partir da pandemia do coronavírus. Entendo aqui, é meu segundo momento com vocês, projeções e ajuste necessário. Qualquer projeção agora, eu vou repetir, qualquer projeção agora é 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Então, eu não quero fazer aqui jogo de cartas, mas eu quero contribuir dando alguma projeção de como é que o nosso cenário vai poder ficar. E, por fim, eu quero concluir, vou falar um pouco sobre quebra de paradigmas, coisas que a gente tem no dia a dia aí do posto, que eventualmente da loja podem ser revistos, ok? A primeira coisa, e uma coisa importante, os impactos imediatos, ou seja, o que está acontecendo. Pandemia antes e depois do coronavírus. Ou seja, o nosso mercado vai sofrer, sim, algumas mudanças a partir do coronavírus. Eu estava ouvindo o Bruno falar, e Bruno falou com muita propriedade, quando ele se prepara para o pior, e o pior não acontece, ele ganha com isso. E o fato que não dá para a gente, nesse momento, falar não vai acontecer nada comigo. Cara, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa pode acontecer, sim, com o seu negócio. Por isso que eu separo aqui antes do corona e depois do corona.
a gente começa um novo olhar para a SSMA. Saúde, segurança e meio ambiente. A gente sempre viu a questão de SSMA, meio ambiente. Ok, nós somos bons em canaleta, nós somos bons em resíduo perigoso, nós ficamos bons em embalagem. Como é que eu vou descartar essa embalagem? Nós estamos bons em segurança, pedir para descer da moto, a questão de cigarro no posto, mas o S do SSMA nós nunca tínhamos falado. O S do SSMA a gente não tinha ainda tratado ou tido um olhar sobre esse S da saúde como a gente está tendo agora. E algumas mudanças foram fundamentais, estão sendo fundamentais. Quando a gente fala em álcool gel e máscara, isso vai fazer parte da nossa rotina. Não achem que isso vai ser agora, de uma hora para outra. A questão, por exemplo, das máscaras, a gente tem que ver a questão da saúde, e eu conversando, eu estou fazendo algumas lives com algumas redes no Brasil todo, e na segunda-feira, o dono de uma rede me disse: Borja, eu tenho 800 funcionários. Eu dei 3 máscaras para cada um. São 2.400 máscaras. Se for para durar um mês, ele está calculando um mês, e a pandemia levar 3 meses, são 7.200 máscaras. E eu falei, cara, mas e aí? Ele falou, é a saúde de quem trabalha comigo, mais do que a saúde. Ele disse, a pessoa, quando vai no posto, ela também quer se sentir segura. Ou seja, quando ela vê um frentista, um atendente de loja, um trocador de óleo com a máscara, ele vai se sentir seguro também em abastecer naquele lugar. Eu queria muito agradecer aqui o Matheus, tá? Ele me mandou essa foto aqui. Matheus é um vendedor de pista lá do posto IP Amarelo, e ele, em alguns momentos, sabe a dificuldade de trabalhar com a máscara, mas alguns revendedores, e a Vanise, que é a revendedora desse posto, ela realmente tem feito a diferença. Então, nossa equipe, não é fácil usar a máscara, não é simples de usar a máscara, mas é importante. Pessoal, desculpem, 246 não vai acontecer. Nós vamos começar a ter que aprender a trabalhar com menos pessoas. Vocês vão ter que reduzir. Eu vi o Ricardo comentando alguma coisa, e o Bruno também falou, você não vai conseguir, e talvez a gente tenha um legado, não é bom esse legado da doença, mas as equipes estarão mais enxutas, as equipes estarão menores. Aqui no Paraguai precisa ir para o supermercado. Ao entrar, torneira, álcool gel, como lavar as mãos. O mais interessante é isso. Sim, aqui ela media, ela já mede a temperatura. 34,6 graus. E aqui o álcoolzinho na mão. Graças. O brasileiro tem que aprender muito, viu? Discrimina muito o Paraguai, mas na verdade tem que aprender muito. Muito mesmo. Aí o cara vai para o Paraguai, vê isso e faz o quê? Traz para ele. Cara, traz para o negócio dele. E se vocês olharem a foto aqui à minha esquerda, essa placa, esse acrílico de proteção, talvez ele não saia mais. Talvez esse acrílico de proteção, ele continue na loja. São novos tempos. Eu não vou nem me aventurar a falar muito sobre loja. Vocês vão ter uma aula amanhã com o Gabriel, um cara que entende do negócio a fundo. Mas olha que interessante, eu gosto muito de uma frase, que o feito é melhor que o perfeito. Eu vou repetir para vocês entenderem. O feito é melhor que o perfeito. Olha ali na cadeira, ó, colocou-se uma faixinha zebrada para manter a distância do cliente. Ah, Borja, por que não fez não sei o quê? Não fez o que precisava fazer na hora certa. Tá aí, velho. Tem mais coisa? Tem mais coisa. Boa noite, estou chegando aqui na conveniência.
Vamos ver aqui o procedimento de segurança. Essa família Pires é demais. Vamos passar a mão. Todo mundo aceita bem? Todo mundo aceita normalmente. Tá vendo? Aí, galera, aí entrada aí, tudo com muita segurança aí, tanto para o colaborador quanto para os clientes. Então, eu queria fazer meu agradecimento à família Pires, tá? Se quiser mandar um queijo depois, Ricardo, por causa desse jabá aqui, pode mandar, viu? Aquele que você mandou, já mandei para baixo faz tempo já, tá? Obrigado, família Pires. Se quiser mandar aquele queijo, tamo junto. Galera, as vendas caíram. A gente sabe que a venda caiu de combustível, caiu de lubrificante, alguns lugares mais, alguns lugares menos. Isso, então, ainda está nesse meu bloco, impacto da realidade, ou seja, é o que está acontecendo agora. As coisas que a gente imaginou que poderiam acontecer, estão acontecendo. A queda do petróleo atingiu níveis históricos nesta segunda-feira. O preço do barril de petróleo WTI com cotação nos Estados Unidos, que estava sendo negociado a $60 por unidade no início deste ano, fechou em forte desvalorização e encerrou a sessão valendo menos $37,63. Esse é o preço dos contratos futuros para maio, que vencem nesta terça-feira. Os contratos com vencimento em junho tiveram desvalorização menor e caíram ao preço de $21. O barril tipo Brent, com cotação em Londres e que serve de referência para a Petrobras, caiu a $26. O preço negativo é porque os investidores e especuladores pagam para encontrar compradores no momento em que as capacidades de armazenamento atingem um limite nos Estados Unidos. Em um mercado saturado, os detentores de contrato de maio devem encontrar compradores de óleo o mais rapidamente possível, o que levou a preços negativos. A demanda pelo petróleo caiu fortemente com a economia global impactada pela pandemia do novo coronavírus. Então, se você pegar 3 de janeiro, um barril de petróleo a $62, e se a gente olhar para 2008, para quem gosta disso, em 2008, um barril de petróleo na crise foi vendido a $145. E isso vai impactar o nosso negócio, ele vai impactar o mundo inteiro. Que a gente pensa no impacto do petróleo e do coronavírus, não é só a gasolina, o diesel, tudo que depende do petróleo. Não vai ser mais a mesma coisa. A gente vai ter que começar a aprender a fazer mais com menos. Mais venda, mais receita, mais resultado, mais volume, mais margem. Com menos pessoas, com menos dinheiro, com menos despesa e com a estrutura menor. Fazendo alguns encontros essa semana, um revendedor falou: Borja, cara, eu fiquei meio deprimido depois da tua live. Eu falei: por quê? Porque você ouviu que não vai melhorar de um dia para o outro. E me desculpe, quem está assistindo essa live aqui comigo também, não vai entrar águia voando, não tem nada motivacional, não. A águia ficou presa, guarda a águia para depois, guarda a águia para discurso do Cid Moreira. Aqui a gente vai ter que fazer melhor. Quem é do nosso segmento sabe disso. Posto de gasolina e loja de conveniência, não dá para ter pele fina. Aqui o sistema é bruto, a coisa aqui é braba. Vai ter que vender mais, ter mais resultado, com menos pessoas, menos dinheiro, menos despesa e uma estrutura menor. Eu não quero, nesse meu segundo bloco, fazer uma previsão. Eu não quero ser a Cassandra, na mitologia grega, que previa desgraça, mas o que eu imagino que possa acontecer e o que a gente precisa fazer. Levando em conta dados do Ministério da Saúde, nós ainda não atingimos o pico que está previsto para maio do coronavírus. Então, o isolamento e as restrições ainda vão continuar, no mínimo, até junho, ok? Uma coisa aqui, julho, agosto e setembro, pode começar a estabilizar. O mais otimista entende que somente, talvez, a partir de outubro, comece uma pequena recuperação. E aí eu quero defender esse meu gráfico com alguns itens aqui. A MP 927 das férias, eu, Marcelo Borja, acredito que ela vai continuar. Depois os advogados, os doutores vão falar aqui, é um consultor,
mas com a previsão dentro da realidade, que eu acredito que essa antecipação das férias ela é muito simples. Só que eu acredito que a MP 936, que é o Programa de Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, vai ficar por mais tempo. Se a gente começa uma recuperação aqui em outubro, novembro e dezembro, dificilmente vai haver uma pressão política, provavelmente, e a 936 vai continuar ainda vigente. Eu acredito que ela possa continuar um pouco mais de tempo. Usar álcool gel vai fazer parte, na minha opinião, por mais tempo. Então, eu coloquei ele aqui no meu gráfico inteiro. Por quê? O seu cliente, quando chegar no posto, o seu cliente, quando chegar na loja, e a sua equipe não tiver disponível o álcool gel, pode ser que ele tenha alguma restrição em frequentar a loja ou o posto. Já as máscaras... Oi, desculpa, Ricardo. Eu queria até compartilhar que eu tive, cara, desculpa entrar aí, mas eu tive um resultado muito grande na loja depois que a gente começou a implantar muitas medidas de proteção. E você até mostrou aí a família Pires, obrigado, depois te mando o queijo. Opa, era o queijo que eu queria, tá? Mas é a questão seguinte, aqui na cidade de Itabira, nós já temos praticamente, assim, toda a nossa venda praticamente fidelizada. E era difícil fidelizar novos clientes porque a grande maioria já era fidelizado. E quando a gente implantou uma série de medidas na loja de segurança, a gente ali, em momento algum, a gente estava querendo trazer novas vendas. Em momento algum, essa não era o objetivo, era simplesmente dar proteção tanto para o cliente quanto para o nosso colaborador. Mas a gente viu que a gente começou a fazer muito cartão de fidelidade, ou seja, era um cliente que ele não frequentava o nosso ambiente, ele ia às vezes em outra conveniência, porque a nossa loja tem padaria também, e ele começou a frequentar ela. Então, a gente entende muito disso. Espera aí, por que esse cara antes ele não frequentava aqui? Agora ele está frequentando. Na minha cidade não foi bloqueada em momento algum as padarias. Então a gente viu, peraí, aí a gente conversou com esses clientes que fizeram esses cartões e eles falaram, olha, falavam-se muito que aqui na família Pires tinha uma política de segurança muito grande e a gente está buscando a segurança hoje em dia para fazer as compras. Então, às vezes, essa continuidade no posto pode fidelizar o cliente. Você pode depois trazer um aumento de venda pela preocupação, né? Mas, Ricardo, quando a gente fala nessa mudança, e ela faz parte do DNA ter que mudar, é a coisa mais antiga do mundo, né? Você vai vender lenço, né? Ou vai chorar. Vocês não quiseram vender lenço. Não, fica comigo aí, Ricardo. Tá de boa aí você vai fazer as nossas intervenções, velho. Tamo junto, cara. Você é meu brother aqui. Vamos fazer um ao vivo aqui. Só não põe o Roger, não, que o Roger é muito feio. Aí a galera vai se assustar aí com ele, entendeu? Então vamos embora. Deixa o Roger com a câmera dele fechada. Então, eu acredito, Ricardo, que o uso das máscaras não vai ser uma coisa que vai se parar também, não só pela questão da estabilização do coronavírus. A gente vai ter, talvez, um cliente muito resistente. Aí, a hora que você quiser fechar para fazer alguma coisa, você fecha, tá, Ricardo? Não, tô tranquilo. Só para a gente ficar bacana aí, tá? Ricardo, eu fazendo esses eventos online aí no Brasil todo, a gente está com uma separação de alguns postos que dependem da questão de rodovia. Rodovia, com a safra, sofreu, mas alguns não sofreram tanto. Essa pandemia, ela não pegou o país de uma maneira uniforme. Mas os postos urbanos dependem, essencialmente, muito de um volume das escolas. Eu não sei aí na sua região, mas em São Paulo, quando é férias escolares, a coisa fica muito melhor, assim, para se andar. Mas o posto vende menos. O volume do posto diminui. Eu não sei os teus meninos, o João Pedro aqui, a escola já avisou. O presencial do meu filho, uma cidade pequena, 30, 40 mil habitantes, não volta antes de julho. Então, as escolas não voltam em maio e junho, aquele presencial. Então, a gente vai ter uma dificuldade com o volume aí. Troca de óleo, eu acredito
que a gente vai ter agora uma condição severa para 100% dos casos. Por quê? Condição severa é quando eu não uso muito o meu carro. Então, quem trocou o óleo aqui em janeiro e fevereiro, provavelmente, entre julho, agosto e setembro, ele volte a trocar o óleo. Com algumas exceções, por exemplo, o Bruno me deixou encantado com o número. Eu não sabia que no Piauí tinham fechado as lojas lá, que não poderia usar. Mas ele consegue 60% da receita no delivery. Então, eu vou fazer uma conta ruim agora. Se quando a coisa voltar ao normal, e a loja dele vender normal, se o delivery cair metade, a loja dele cresce 30%. Ou seja, se em vez de 60% de faturamento de delivery, a loja dele vai para 130%. Mas eu não acredito na volta da loja antes de outubro. Tá? Eu até estou sendo aqui, esse volume, na minha opinião, historicamente, algumas lojas, o seu é um caso à parte, elas retomam aqui um volume normalmente em novembro ou dezembro. Tá? Então, eu vejo uma possibilidade aqui da loja retornar depois da troca de óleo. Então, Ricardo, Borja, eu queria até dar uma contribuição da conveniência. Sua ideia é essa. Que a nossa loja, assim, ela, para quem conhece, quem a gente teve o prazer de receber aqui em Itabira, nossa loja é uma loja de 600 metros de área de venda. Então, é uma coisa bem singular no Brasil, uma loja bem grande. E nós sempre fomos muito resistentes ao delivery. Por quê? Por comodidade. Eu já tenho a preocupação de frentista, loja de conveniência, com toda a minha estrutura, e eu vou tomar conta ainda de motoqueiro, eu ficava, não vou entrar no delivery. A gente já tinha uma venda bem forte na loja. E aí a gente se viu obrigado a entrar no delivery. E beleza, como que a gente entrou no delivery? E qual o resultado que está tendo e o legado? No início, Borja, a gente colocou um número de WhatsApp lá na pista. Fez um panfleto, uma faixa e colocou o número de WhatsApp. Olha, agora o pedido da conveniência tal no WhatsApp. E a gente começou a ter uma venda tão grande que depois a gente procurou uma empresa de aplicativo próprio, aplicativo de delivery próprio. E eu te falo, Borja, isso veio para ficar. E eu ainda estava conferindo ontem como que foi agora na véspera do feriado. A gente está tendo, em média, Borja, 30 entregas por dia na loja de conveniência. Isso, gente, 30 entregas por dia é mais do que o faturamento de muita loja. E a gente não tinha essa venda. Essa venda nossa era nula. Esse cliente que às vezes está do outro lado da cidade, ele simplesmente não comprava conosco. Então, como você disse ali, muita coisa veio para ficar. A loja de conveniência, daqui a pouco na sua palestra você vai falar. Gente, sem delivery da conveniência não faz sentido, né? Não faz sentido. Agora, Ricardo, a gente só tem que fazer uma ponderação. De novo, você aplicou uma teoria que eu gosto muito, que o feito é melhor que o perfeito. Fez o panfletinho, tal. Tem loja que, se for para o iFood, é 27% de taxa. Então, desculpem, eu não quero polemizar a live, eu não quero depois que a galera coloque zerar Borja, fora Borja, entendeu? E fica babu, mas é só um merchanzinho aqui também. E só uma coisa, completando, os 27%, Borja, às vezes é a taxa de entrega. Entendeu? Melhor então, você fazer com a entrega grátis por meio próprio, né? Exatamente, porque aí você vai ter na loja, que é um produto menor, estou dizendo uma loja comum, um produto de 15 com entrega de 14, não vai rolar. Mas voltando aqui, Ricardo, eu queria muito que daqui a uns 6 meses você me mandasse um zap, frase assim, Borja, você estava errado. Borja, aquilo que você falou era tudo fora de linha, porque eu não acredito, Ricardo, na volta do volume num curto espaço de tempo. Você que tem posto, quem está nos ouvindo aqui, meu amigo, quem está me ouvindo agora, eu vou olhar aqui para a câmera para falar para você. Você que tem um posto de 190 mil litros, sabe a dificuldade, o sonho é vender 200. Você acorda todo dia querendo vender 200, mas haja carro para chegar nos 200 mil litros. Ricardo, você não sobe 10 mil litros de um dia para o outro.
Então, quem está com a expectativa, passou o coronavírus, a galonagem volta, cuidado, pode ser que ela não volte. Eu vou falar um pouquinho mais adiante que essa questão vai ter que ser muito bem controlada. Eu não quero ser assim, Borja pessimista, eu sou Borja realista. Tá? Então, eu entendo que dessa maneira fica legal. Tá? Borja, eu vou completando. Você falou que eu posso entrar ou ser intrometido. Não, ainda não. Você me dá mais 5 minutos depois, porque a minha galera ia entrar 8 horas para me ver. Marquei com algumas pessoas também, vão ficar tristes comigo. Fica gravado, né? Fica gravado e pode sim, tá tranquilo. Mas eu falo o seguinte, há umas 2 semanas eu vi uma palestra do professor Guilherme Amado, que eu até pedi à Fundação Dom Cabral e ela gentilmente concedeu ele. E amanhã ele vai fazer uma palestra sobre gestão de caixa. E ele falou justamente isso que você disse, que a crise, Ricardo não, né? Ele fez um webinar e disse, essa crise é diferente. Por quê? Porque é uma crise que às vezes vai quebrar um elo da cadeia produtiva. Como assim? Porque todas as outras crises que houveram, às vezes ela já vinha se desenhando uma crise. E essa não, chegou de repente. E às vezes ali, por exemplo, às vezes no meu caso, a padaria, quando ela voltar, às vezes o fornecedor de fermento quebrou, às vezes o fornecedor de farinha quebrou. E isso que você está falando em relação ao posto é muito importante, porque às vezes quando o posto volta, o cliente dela, o motorista, muitas vezes ele ainda não está preparado, né, Borja, como a empresa está. Então pode ser... E a gente tem que olhar, só para concluir esse slide aqui, Ricardo, o cliente que está indo no posto é o cliente fiel ao posto. Quem deixou de frequentar também é aquele cara oportunista, que só quer o preço. Esse volume não era seu, Ricardo. Esse volume era do preço. E vender barato, Ricardo, é igual vender fumo de rolo, entendeu? Você já viu fumo de rolo? Quanto mais você vende, mais fumo você leva. Então, vender barato não vai ser a solução, tá? Ricardo, cuidado com a liberação de crédito. O que eu falo com isso? Ô, Ricardo, você sabe o que quebra um posto? Pergunte para mim, Borja, o que quebra um posto? Borja, o que quebra um posto? O dono, a vaidade do dono. Não, porque eu vendo tanto, entendeu? Só que ele quer tirar o cliente de outro que está com a corda no pescoço. Ricardo, vai ter quebradeira, vai ter neguinho que não vai ter dinheiro. E pela pouca experiência que eu tenho em posto, o primeiro lugar que o cara para de pagar é o posto. Eu me lembro, eu tinha um cliente, ele devia para todo mundo, né? Aí eu falei para ele, velho, você não vai me pagar? Falou, Borja, eu vou fazer um sorteio. Falei, como assim? Eu vou pôr o nome de cada um e quem eu sortear, eu pago. Não, cara, você tem que me pagar. Ó, não reclama, senão não ponho nem seu nome no sorteio. Falei, não, põe meu nome no sorteio. Eu falei para ele, Ricardo, vai ter cara com 10, 12 caminhões que vai querer abastecer, mas vai ter que tomar cuidado na liberação de crédito. Eu coloquei um Serasa ali, a quantidade de inadimplência vai ser grande. Então, você que está me ouvindo, revendedor, cuidado, não entra nessa, não, eu vou dar crédito agora, vou pegar uma empresa. Você trabalha com crédito aí, com convênio também, né, Ricardo? Borja, eu trabalho com pouco. Na verdade, até o próprio programa de fidelidade, a gente sempre teve um foco mais em pessoa física. Mas eu queria dar uma contribuição também. Nós tomamos algumas medidas em relação ao crédito, porque você sabe, o revendedor é assim. Está marcado para o cliente pagar no dia 5 e ele não pagou. Aí chega no dia 6, o cara chega para abastecer, e o revendedor, aí o frentista, o senhor tal, mas está bloqueado aqui, fala com o dono do posto. Não, mas pode liberar esse abastecimento. O cara é bom. Pode liberar. O cara é bom, o cara pagou a vida inteira. Às vezes você colocou um limite de crédito de 2.000. O cara chegou com 2.000 ali, ele bloqueou pelo limite. Não, pode liberar ele. Pode deixar que o cara é bacana. E também tem aquele malandrinho, Borja, que é o cara o seguinte, ele te faz um teste, ele te paga 1 mês direitinho, 2 meses direito, 3 meses, aí ele ganha um crédito na casa. Aí na hora ele pega essa oportunidade e pronto. Então aqui o que o nosso departamento financeiro, orientação foi o seguinte, gente,
bateu o limite de crédito, não está autorizado, em hipótese alguma. Ele abasteceu, só que pô, agora que eu vi que o limite dele está estourado, olha, tem que ter uma solução. Ou tira combustível, ou conversa, liga para o proprietário da empresa, porque se o limite está estourado, gente, agora é a hora que a gente tem que ter um controle muito grande, né, Borges? Ô, Ricardo, eu não vou perder a piada nem o amigo, tá? Eu sou o gerente e você é o frentista, tá bom? Vamos lá? Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia, Borges, tudo ótimo. Ricardo, a empresa JJ está proibida de abastecer, está cancelado aqui, tá? Qual é o nome da empresa, Ricardo? JG? Como é que é? JJ, tá? Aquele lá, do carro que vem todo dia. Ricardo, sim. Isso foi 6 horas da manhã. 2 horas da tarde tem uma notinha de R$100 de qual empresa? Vamos ver se você sabe. Então, deixa eu te contar. JJ, tá? Aí, não tem problema. Ricardo, eu não falei que não podia abastecer. Fala, mas ele é bom. Fala para mim, Ricardo. Ah, Borja, mas o cara é bom. Então faz o seguinte, eu vou fazer um vale para você, tá? Do valor de R$100 e você vai lá na empresa JJ e recebe dele. Gente, falou que tá bloqueado, velho. Não tem. Ô, Ricardo, tá muito mimimi. Eu não quero ofender ninguém, mas tem muito líder, muito gerente que não tem autoridade sobre a equipe. Meu amigo, falou que não pode, acabou. Não tem conversa. Deixa eu adiantar aqui, senão eu fico nervoso. Custos e despesas são como unhas, estão sempre crescendo. Periodicamente precisam ser cortados, tá? Quem ainda não leu esse livro, minha sugestão é que leia. É um livro maravilhoso, Sonho Grande. Quem já assistiu, quem já leu, eu não estou vendo os comentários aí, o Roger que tá, mas se a galera tiver alguma pergunta e depois fazer, a gente vai tentando fazer aqui, tá bom? Ok. Ricardo, tem que criar um plano. Olha só, receita menos despesa, tá? Receita igual a despesa, ponto de equilíbrio. Ou o famoso break-even point. Então, o Bruno falou muito bem, eles acharam lá o ponto de equilíbrio. Quando a receita é maior que a despesa, eu tenho lucro. Quando a receita é menor que a despesa, eu tenho prejuízo. Ok? Se a minha venda caiu 40%, Ricardo, eu tenho que diminuir 50% da minha despesa. Não faz sentido eu perder 40% de venda e buscar diminuir só 40% de despesa. Eu tenho que diminuir no mínimo 10% a mais. Gente, os números, é só você pegar, você que está me assistindo, pega o número de quanto caiu a sua venda, é quanto você vai ter que diminuir de despesa com 10% a mais. Esse plano de redução de despesa começa pela gestão dos insumos. Ricardo, você me conhece, eu sempre defendi nas minhas palestras para não gerenciar a miséria. Só que agora vai ter que gerenciar a miséria. Vai ter que usar saco de lixo 2 vezes. Vai ter que pegar papel de rascunho para usar para um monte de coisa. Vai ter que chegar num ponto, talvez, Ricardo, me pede uma caneta. Ricardo fala, Borja, me dá uma caneta. Borja, me dá uma caneta. Me dá a sua antiga que eu te dou a nova. Cara, se a gente não gerenciar os centavos, nós vamos passar por esse momento perdendo milhões. Manutenção não vai pintar nada, não vai reformar nada. Ah, Borja, mas está feio. Vai continuar feio. Por 6 meses vai ter que manter um plano zero de manutenção. Ricardo, o que vai ter é manutenção que envolva a questão de segurança, manutenção que não coloque a operação em risco, uma torneira quebrada, vai ter que trocar logo, que é para ela não ficar vazando, mas não é a hora de fazer reforma e deixar bonitinho. Vai do jeito que está. Ricardo, controle 100%. Ricardo, eu tenho 25 anos nesse negócio quase. Eu jamais imaginei que eu fosse numa live falar isso. Tem posto recuperando diferença de taxa de cartão de crédito. Mas como assim, velho? Como a gente está ao vivo, eu não sei quem está assistindo, de repente tem todos os lados assistindo a gente, mas me desculpe, tem que ter um controle disso. Não entendo que seja de maldade, entendeu, Ricardo? Mas o posto tem que controlar. Concorda comigo? Borja, eu já conversei com o revendedor que ele recuperou
nos últimos anos ele recuperou do passado quase R$200 mil. Que isso? De Sem saber, diferença Borja, de taxa, diferença esqueceram de mandar um crédito. Isso. Porque é o seguinte, ele é dono de uma rede por volta de 12 a 14 postos. Rede grande. E uma rede grande. E a empresa de cartão de crédito, ela negociava uma taxa, fazia um contrato ali para cada rede. Beleza, Perfeito. até aí tudo... Para cada ok. posto. Para cada posto. Tá. Só que, às vezes, num posto principal, mantinha aquela taxa. Nos outros postos estava uma taxa, no outro estava outra, no outro estava outra. E o revendedor é aquela coisa, às vezes ele quer dar um passo maior que a perna, ele quer ter uma rede, quer ter um número de postos, quer ter volume, igual você disse. Vaidade. A vaidade quer ter muito posto e não se preocupa muito com o resultado, entendeu? Então, não estou falando que seria desse caso, mas eu vejo muito revendedor fazendo isso. E, às vezes, o cara tem que ter um controle, ele está com muita... Você tem um controle, para ter uma rede, você tem que ter uma estrutura, porque uma pessoa só não dá conta, é muito grande, é muito difícil, né? E aconteceu isso e conseguiu receber, felizmente, e tal, mas quase passa, né, Borja? Ricardo, 10 postos que não tenha um software único, não é uma rede. Não é uma rede. São 10 postos. Para você falar o nome rede, a coisa tem que convergir. Ela tem que seguir. Tá? A coisa não vai funcionar de outra maneira, ok? Ricardo, água, luz e telefone. Você vai pegar amanhã nos seus postos e vai fazer uma planilha e medir encerrante de água. E quando terminar o dia, encerrante de luz e água. Você sabe o que acontece, Ricardo, quando você mede água e luz ou não? Não, me conta, Borja. Diminui. Só o fato de medir diminui. E nós estamos no momento de passar uma mensagem para a nossa equipe que há controle no negócio. Então, muitas vezes, só o fato de você controlar, ele já começa a diminuir. Então, eu fico imaginando que a gente tem que fazer isso no momento que não está tão ruim, mas tem gente que deixa para depois, tá? Uhum. Ricardo, pessoas também, qualquer DRE que eu olhe, o demonstrativo de resultado de exercício, no Brasil, eu não conheço, se alguém puder depois mandar nos comentários aí, no mínimo é 40% da despesa de um DRE, a folha de pagamento, benefício, conheço postos com 48%, 49%. Mas quando eu falo em reduzir pessoas, eu tenho que ter um plano para isso também. Devido ao Covid agora, devido ao coronavírus, algumas coisas são importantes a gente levar em conta, tá? Funcionário em contrato ainda de experiência, funcionário que já não tinha boa performance, primeiro das férias, não é chegar e cortar a pessoa, é você buscar realmente uma alternativa dentro do nosso negócio, tá? E, por favor, quem está me ouvindo agora na live, não crie expectativa no desligamento. Não diga que você vai trazer ele de volta. Pode ser que você não traga ele de volta. Vai desligar a pessoa, você está desligado e ponto. Que se vocês derem expectativa para a pessoa que ele vai voltar, ele não vai nem procurar emprego, Ricardo. Ele vai ficar confiante. Não, o seu Ricardo disse que quando tudo passar, ele vai me chamar de volta. Não façam isso. Não criem expectativas no desligamento. Faz com educação, faz com respeito. Não é uma atitude fácil desligar alguém. Quem está me assistindo sabe disso. Nós temos que ser claro e transparente com a pessoa. E jamais, eu não posso desligar. Ô, Ricardo, eu precisava falar com você. Você tem um minuto? Tenho sim. Você é um bom funcionário. Eu gosto muito de você. Você sempre foi um bom vendedor, mas eu vou ter que te desligar. Como assim, velho? Você tá maluco? Como é que você fala que o cara é bom? Como é que você fala que o cara é ponta firme e você vai ter que desligar ele? Não tem que ficar justificando muito, mas eu tenho visto algumas redes que conversaram comigo que o gerente, e eu não estou falando mal do gerente também, tá, Ricardo? Às vezes o gerente, ele não quer falar
a verdade para o funcionário. Então, ele fica sempre criando aquela possibilidade. Um revendedor de Manaus dispensou o funcionário e disse que depois ia chamar o funcionário de volta e me mandou foto. Você sabe o que o funcionário está fazendo com ele, Ricardo? Está tirando foto da geladeira sem comida e mandando para ele. Falou o nome dele, disse, olha, fulano. Aí ele falou, Borja, eu estou levando cesta básica na casa dele. Eu falei, você está errado, velho. Não é ONG, é tratar com respeito. Desligou, está desligado, cara. Então, eu sei que, Ricardo, fica parecendo, para o bem do negócio também. Há que ser firme sem perder a ternura. Eu posso ser firme com a educação, com o respeito que a pessoa merece. Ninguém sabe o dia de amanhã, mas eu não posso criar expectativa, senão ele não vai procurar emprego. E ele vai ficar desesperado, tá? Tentando achar aí alguma coisa para fazer. Ô Borja, eu posso dar uma contribuição também ali a respeito do funcionário? E outra coisa também, eu queria ver se você pode ficar até às 21 horas, que parece que o doutor Fernando, infelizmente, a conexão dele caiu. Com o Roger, veja com o Roger se tem gente assistindo. Se tiver gente assistindo... Tem 405 pessoas, Borja. Bateu mais de 500 o anterior, cara, com o Bruno também. Precisa ter gente aí. Não, Ricardo, eu acho que essa nossa forma de bate-papo aqui, acho que ela rende bem. A gente não combinou isso, entendeu? E a gente, meio que a ideia bate mais ou menos. Se o pessoal estiver gostando, a gente vai conversando, sim. Então, beleza, gente. E se estiver gostando, dá um like aí, gente, dá uma moral. Dá um likezinho, dá um joinha aí que a gente vai gostar. Sobre o doutor Fernando... A gente pode abrir para perguntas, né, Ricardo? Sim, a gente pode... no tempo, a gente abre depois para perguntas. A gente pode abrir, eu vou conversar com o doutor Fernando, às vezes amanhã, se ele puder, a gente inicia até um pouco mais cedo, às 16 horas. E ele faz a primeira. E ele faz a primeira, isso aí, para a gente é tranquilo. É o revendedor que manda, né, Borja? A gente está aí, todo mundo junto. E Borja é Coringa. Jogou Borja lá em Coringa, entendeu? O que você ia falar aqui, Ricardo? O que eu ia falar é o seguinte, primeiro, sobre desligamento, eu aprendi muito com você naquela frase lá, você comparando a lebre com a tartaruga, né? A tartaruga. Porque muitas vezes o revendedor nem banco de currículo ele guarda. Aí na hora que falta um frentista, chega um cliente e tal, falou, olha, meu sobrinho está desempregado. Aqui no interior é assim, eu não sei, nas capitais. Meu sobrinho está desempregado. Tal, e você conhece o cara desde criança. Dá oportunidade, o menino é bom, tal, e você vai e contrata. Então, o primeiro erro vai nisso, vai ali na contratação, lá no início. Mas também, eu vejo muito, Borja, uma coisa que a gente aprendeu aqui no Clube Petro, até tem uma equipe muito, muito legal para isso, e a gente implantou no posto, uma coisa bem simples, que é o feedback. Que às vezes é o seguinte, o cara chega para trabalhar no posto, e ele vai e faz ali, ele conta, você pergunta o que o cara, o que ele sabe fazer, o que ele é bom, qual a experiência dele, e ele tem lá 1000 qualidades ali que ele tem. Só que na hora que ele começa, você não vê aquilo na prática, você vai vendo algumas dificuldades. Só que, primeira coisa, o revendedor, ele não tem um plano de treinamento inicial. Ele simplesmente pega lá o frentista, o leão da montanha lá, pega o Severino lá, e ele vai e fala com o Severino, olha, agora você cuida de fulano. Beleza. E assim é 90% dos postos, você tem mais experiência do que eu nisso. E ele aprende algumas coisas boas, mas a maioria das coisas ruins, né, Borja? E ele não dá devida orientação. Então, gente, fazer essa questão da estrutura, e eu falo aqui principalmente do feedback, que eu faço muito aqui, que funciona o seguinte, às vezes, deu 20 dias, o cara tem o primeiro contrato de 45 dias, com 20 dias, gente, tem que bater um papo com o cara, explicar onde que ele está bem, o que ele tem a melhorar. Papo reto, né, Ricardo? Sem mimimi. Papo reto. Sem mimimi. E conta para ele, será que ao final dos 45 dias iniciais, você viu, senta com o cara, não simplesmente, que a grande maioria o que faz? O cara contratado, ele já assina os 2 espaços do contrato de experiência, o inicial e a da prorrogação. Então, o cara ele já conta que ele vai ficar lá 90 dias. Já está garantido, né? Já está garantido 90.
Então, como que a gente aplica aqui? Chegou com 45 dias? Primeira coisa é o seguinte, olha, volta lá atrás. Quando ele trouxe a ficha que você faz muito bem, me ensinou, eu aprendi isso, que é o cara preencher a ficha dele, né, Borges? Ele preencheu a ficha. Ele mesmo, né? E a gente anota nas costas da ficha o que ele era bom. E chegou ao final dos 45 dias, pô, cara, você não era bom nisso? Cadê? Você não era vendedor disso? Você não era isso? É o feedback, né? O feedback, porque às vezes você manda ele embora e ele já está meio que esperando, né? Ou então, aos final dos 90 dias, a gente deu o feedback dos 45 dias e já vai naquela, pô, cara, para você ficar depois dos 90 dias, cara, você tem que melhorar isso, isso, isso. Não melhorou, cara? Ele que sabe. Ricardo, tem uma coisa, é a máxima em recrutamento e seleção. Nunca contrate quem você não pode desligar. Ponto. E um segundo que eu gosto muito também, recrutamento errado não conserta. Aquela live que a gente fez, o aulão, que eu mostrei a pedra e o diamante, não sei se você se lembra. Sim. Cara, tem gente que é só pedra, não vai ser diamante. Então, não crie expectativa no desligamento, trate com respeito as pessoas. E aqueles que estão me ouvindo, que estão empregados, não fique preocupado. Se você faz sempre tudo correto, se você é íntegro no seu trabalho, eu nunca vi o justo mendigar o pão. Então, não vai faltar trabalho para quem é bom. Mas aquele que já tinha indicadores de que não serve, cara, desculpa, esse não vai poder continuar. Ricardo, e nesse momento de pandemia, eu tenho tido uma demanda muito grande de algumas pessoas me perguntando, Borja, quantas pessoas eu deveria ter no meu posto? Tá? E eu criei um material para vocês, é um material inédito, vou apresentar ele agora aqui com você em primeira mão, que eu sabia que a gente ia ter uma audiência boa aqui. Você tem que ter, para dimensionar a quantidade de funcionário, eu não tenho aqui uma fórmula mágica de bolo. Então, eu queria construir isso com você e todo mundo que está nos assistindo, tá? Primeiro, tem que definir o perfil do posto. É de rodovia ou é de cidade? Entre rodovia e cidade, Ricardo, eu não sei como é que vocês chamam, eu falo posto de cabeceira. Posto de cabeceira é o mais difícil de operar, porque ele não é nem de estrada e nem de cidade. Ele pega tudo de ruim da rodovia e tudo de ruim da cidade, tá? Então, antes de definir quantidade de pessoas, se é posto de cidade ou de estrada. O volume de vendas também, ele é determinante para você estipular a quantidade de pessoas que você tem. Peraí, tem uma perguntinha aqui do clube do Roger. Roberto Kaising. O que fazer com o funcionário que não aceita fazer o contrato de redução de jornada e salários desse período? Rua! Manda ele embora. Essa MP, o cara não quer, dispensa ele. Desculpa, Roberto, é que eu sei que é o Roberto que fez a pergunta. Cara, ele se recusou a assinar o contrato de redução de jornada, mas ele não vai perder, porque vai diminuir o salário dele, Roberto. Talvez não foi claro para ele que ele vai receber do governo a outra parte, entendeu? Os 50% que reduziu o salário dele, o governo vai colocar a outra parte. Então, talvez, Roberto, está faltando falar um pouco mais com jeito com ele e explicar, meu amigo, a situação é essa, o que eu tenho para oferecer é isso. Cara, eu não quero. Então, boa sorte, segue sua vida que eu sigo a minha. E outra coisa, né, Borja? Primeiro, o revendedor está fazendo isso não é porque ele quer, não, né? Não, porque a exatamente. situação dele está difícil de manter. A responsabilidade, né? Eu entendi a pergunta do Roberto, porque dá a entender, Ricardo, que esse funcionário achou que estava reduzindo a jornada e o salário dele para o posto ganhar mais. Não é isso. Talvez em situações normais, fora a pandemia, realmente isso nunca fosse acontecer. Mas com pandemia, cara, não rola. Tá? A Malu mandou aqui, olha, mostra a fila da Caixa Econômica para ele. Boa! Aí. Volume de vendas. Terceiro, layout do posto. Ricardo, eu não sei se você tem, mas se você tiver, não fique bravo comigo. Quem inventou posto com 2 coberturas foi o capeta. Porque para você dimensionar
quantidade de pessoas com 2 coberturas, eu não estou dizendo posto de rodovia. De rodovia você tem, claro, a linha leve e a linha pesada. Mas sabe aquele posto de cidade que o cara aproveitou aquela baixadinha e fez mais de uma cobertura? 4 Square, 6 Square, espinha de peixe. Na minha opinião, o melhor formato do mundo é o formato pedágio. Pedágio, quando você tem um do lado do outro, de frente para uma loja de conveniência, uma troca de óleo, é o melhor do mundo. Então, por isso que eu vou depois falar a quantidade de funcionário por posto. Eu só estou construindo aqui para os nossos ouvintes depois. Borja, mas e tal, entendeu? Borja, eu tenho, minha família, né, no caso, a gente tem um posto que é espinha de peixe, a gente fez ele pensando muito na facilidade de entrada do cliente. Mas como é difícil operar esse posto, porque às vezes ele tem 3 ilhas em espinha de peixe. Às vezes para um carro do lado esquerdo da primeira ilha e um carro do lado direito da última ilha. O frentista acaba dando 30 metros e ele não vê o último carro, não tem jeito. Você precisa de muita gente, né, Bob? A minha maior dificuldade também no Foursquare, galera, aquele que são 4 ilhas. O cliente normalmente é 12 por 12 a cobertura, acho que é assim. Aí o que acontece? Ele para o cliente nas 2 primeiras bombas e fica vazio lá na frente. E aí o frentista tem que puxar toda hora para ocupar aquela parte da frente. Quantidade de bombas também você tem que levar em conta. Vai ter troca de óleo no posto? Vai ter lavador? Eu vou contar o trocador de óleo como frentista, o que aí eu não aconselho isso também. Dependendo do volume de negócio, quando você decide ter um trocador de óleo, um especialista, você não pode contar ele como frentista. Já vi muito dono de posto tirar o cara da troca de óleo para ir ajudar na pista. E ele trocando o óleo, ou seja, um filtro de 80, 70 reais que ele ia vender, que pode dar 110 de markup para o posto, ele tira o trocador de óleo da troca de óleo para ir para a pista e colocar 10 reais de etanol no carro. Então, eu preciso entender como é que eu quero isso. Horário de funcionamento, isso é determinante também. E o foco do revendedor, isso eu vou explicar daqui a pouco. Eu vejo, Ricardo, 3 focos para revendedor, para dimensionamento de pessoas. Foco no volume, foco em atendimento e foco em vendas. Eu vou detalhar cada um aqui para vocês agora, tá? Então, eu vou dimensionar esse posto aqui, pessoal, que eu tinha comentado, é um Foursquare, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Quando eu passo o mouse, dá para ver, Ricardo, ou não? Dá sim. Dá sim, Borja. Então, aqui, ó, que eu também estou aprendendo esse negócio aqui, para mim é novidade. Está dando aula. Então, aqui, ó, você tem 4 ilhas. Aquilo que eu falei, galera, é isso. O carro para aqui, só Jesus na causa para mudar ele. Então, o frentista tem que puxar para frente. Se eu tiver uma loja aqui, ó, só que aqui, na minha opinião, esse projeto está errado. Eu teria que ter aqui uma troca de óleo, para que o carro ficasse parado aqui para ver. Então, esse dimensionamento que eu vou dar agora a sugestão, Ricardo, ele é um posto de cidade, funcionando das 7 às 19. E por que eu coloquei propositalmente 7 às 19? Ricardo Pires, provavelmente muito revendedor vai descobrir depois que o negócio dele funciona muito bem das 7 às 19, tá? Tem muito posto que funciona 24 horas e no centro de uma cidade, às vezes, que a venda cai demais. E só vendedores de pista. Eu não vou dimensionar aqui nem gerente, nem pessoal de loja, nada, tá? A minha opção A, Ricardo, é atendimento e vendas. Então, um posto com 200 mil litros de galonagem, na pista, 6 por 1, 10 pessoas, 5 por turno, já que eu entendi que são 2 turnos aqui. E no 12 por 36, 12 pessoas, ou seja, 6 num dia e 6 no outro. Para quem está olhando aqui essa ilustração, esse cara aqui, ó, ele vai vender de 20 a 29 mil litros. Dentro dessa faixa de 20 a 29 mil litros, você vai ter um posto, Ricardo, com atendimento e vendas. Ou seja, dá para você pôr meta, dá para você pôr alvo, dá para você, com pessoas na pista, você faz o atendimento e cobra venda da sua equipe. O mesmo posto, Ricardo, com 200 mil litros, atendimento e realizar serviços,
talvez não dê para vender demais. 30 mil litros cada funcionário, aí 6 por 1, 7 no total, talvez 3 e 1 no intermediário, e 8 no 12 por 36. Note que o primeiro aqui, Ricardo, ele está paradinho. Você já viu que o segundo já está correndo um pouquinho mais. Uhum. E o terceiro, Ricardo, foco no volume. Um posto de 200 mil litros, sem abrir capô e sem... E sem metas para venda. O Borja, você está me ouvindo? Parece que a sua conexão caiu. Me responde aí, Borja, se está ok. Um minutinho aqui, gente. Equipe, tá chegando aí a conexão do Borja, não? Ô, Roger. A gente pediu o Borja aqui para dar um F5 e ele já vai atualizar lá e voltar agora aqui. Sobre essa experiência do Borja aí, o que ele está dizendo, eu não vi essa apresentação dele, não conheço, mas a gente aqui até compartilha de algumas ideias. Eu também, no caso aqui, o coronavírus, aí, esse intervalo de 12 por 36, é uma coisa nova para a gente também. Oi, Borja. Ô, velho, eu voltei aqui, cara. Ô, acabou a energia aqui, caraca, velho. Mas voltou rapidinho. Ó, não, voltou. Fala pra galera não ir embora aí, não. Roger tá desesperado aí, tá? Galera tá aqui, Borja. Já ia até contar um caso, como que eu fui aplicando também, mas era na prática assim, aí, cara. Ó, voltei aí, tá bom? Só para recapitular, então. Cara, acabou a energia aqui na minha cidade, apagou tudo aqui. E eu moro na zona rural aqui. É pior ainda. Ricardo, então vamos lá. C, um posto de 200 mil litros, volume sem abrir capô e sem meta para vendas. Cada funcionário vende mais que 40 mil litros. Então, você vai precisar de 5 na pista, no 6 por 1, 5 nos 2 horários. Então, provavelmente seja 2 de manhã, 2 à tarde no intermediário e no 12 por 36, 3 pessoas num dia e 3 no outro. Note que o primeiro bonequinho estava parado, o segundo andando e o terceiro está correndo. Então, eu não quero entregar para o revendedor agora uma receita de bolo, entendeu? Não é essa a minha intenção. Mas você, para 200 mil litros, resumindo, cada funcionário aqui vende 20 mil litros, cada funcionário aqui vende 30, e esse aqui vende acima de 40 mil litros, tá? Travou a tela, Roger aqui. Carlos Giordano, os gestores não fazem análise ou gestão do clima organizacional, isso prejudica ou não as ações gerenciais de produtividade? Carlos Giordano, nós estamos falando aqui, na minha opinião, de um mercado até novo, entre aspas. Gestão de clima organizacional, talvez alguns postos com gestores realmente focados no negócio. Tem que fazer essa gestão do clima organizacional. Mas tem muita gente que não dá nem EPI para o funcionário, tem dono de posto que não dá água para o funcionário beber. Então, acho que a gente tem aí uma estrada longa antes da gente entrar na questão do clima organizacional. Mas eu estou fechado com você, tá? Ricardo. Aqui tem o nosso amigo Tati, lá de Mariana. Conhece o Tati? Conheço, Tati. Da Rede Inconfidentes. Ele falou aqui, olha, só sei que nada sei. Marcelão, todo dia nos ensina algo a mais. Algo novo, lições de pista. Tati é um companheirão, gente boa e cruzeirense. Está sofrendo igual eu, Tati. Ele está embora. Ô, Ricardo, eu peço desculpa para você aí, cara. Você vê que quando a coisa fica complicado, né? Tiago Castilha, Borja, o posto não pode oferecer manutenção preventiva nessa época de Covid? Tiago, eu acredito que sim. Ele tem que oferecer,
mas é o que eu falei para você. Tem posto fechando a troca de óleo e o dono está colocando pet shop no lugar. Tem posto fechando troca de óleo para virar floricultura. Então, a manutenção preventiva, na minha opinião, somente aqueles que já fizeram o dever de casa, ou seja, aqueles que já viram na troca de óleo uma receita agregada. Manutenção preventiva, para quem ainda não descobriu que troca de óleo é um bom negócio, eu acho que a gente vai demorar um pouquinho ainda. A gente vai chegar lá, tá? Eu tenho fé. Borja, até completando isso que você disse, eu sou um revendedor que eu gosto muito do lavador de ducha para o carro, entendeu? Lavador com máquina. E quanto mais revendedor fala que isso arranha, que isso estraga, cara, mais aqueles revendedores que investem ganham dinheiro. Porque hoje um carro de 120, 130 mil reais, ninguém quer chegar naquele posto de gasolina com aquela troca, com aquele lavador imundo, com com tambor de barro num cantinho ali que ele tirou da caixa de barro. Não tem lugar para o cliente ficar sentado, ficar aguardando. E ele fala que o problema é exigência ambiental, que a exigência ambiental está muito grande. Então, eu vejo isso também, Borja, que, como você disse, que às vezes quem investe em troca de óleo e faz o negócio bem feito, ganha dinheiro. Aí a Maria Luísa da Rede Joma dá um show nisso. Eu fui lá uma vez conhecer o posto dela e vi uma estrutura fenomenal. Então, mesma coisa vale para a ducha, né? Com certeza, Ricardo. Ricardo, ainda dentro do meu tema aqui, níveis de estoque, posto e loja, tá? A minha sugestão é combustível, repor a venda. Cara, não é o momento, até a questão de fluxo de caixa, com essas quedas acentuadas, tá? Com essas quedas acentuadas que a gente está tendo no preço da gasolina, não é um bom momento a gente manter estoque alto de combustíveis. Talvez repor a venda do dia anterior. Quem é CIF, ou seja, quem é companhia entrega, talvez tenha uma dificuldade um pouco maior nesse momento. Mas não é hora de crescer o olho e querer ganhar na reposição de estoque. A minha opinião, lubrificante, fluido, estoque para no máximo 15 dias. Existe uma questão contábil, Ricardo, que é você trocar de um posto para o outro. Nesse momento, dependendo da rede, cara, remaneja de um posto para o outro, a gente ajusta isso depois. Eu não posso ter, Ricardo, num posto 80 caixas e o outro nenhuma. Aí eu vou fazer um pedido agora. Ricardo, a sua loja, desculpa a liberdade, ela não serve de referência. Se a gente pegar o anuário do Sindicom, o faturamento de loja no Brasil é inferior a 150 mil reais, tá? Não dá 200 mil reais. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui são para lojas que estão dentro desse panorama. Minha sugestão para a loja, estoque para 10 dias. E eu vou explicar o quê? A loja vende 90 mil. Ela tem que ter, no máximo, 30 mil de estoque. Se ela tiver 90 mil de estoque, ela está com produto demais. Se ela tiver com 45 mil de produto, ela está com estoque demais. A minha sugestão agora, estoque da loja é o que tiver exposto. Se quem está me ouvindo conseguir ter menos estoque ainda na loja, meus parabéns. A hora agora, se houver ruptura, eu não gosto de ruptura em loja, mas tem que tirar uma curva ABC, qualquer relatório, qualquer sistema, tira a curva ABC, não deixem faltar produtos do grupo A. Não deixem faltar produtos que mais vendem na loja. Mas não dá para eu fazer estoque agora desse tipo de produto. E a gente vai, mais à frente, algumas quebras de paradigma, não é hora de ficar com muito produto estocado, pela própria questão de vencer mercadoria. Eu não vou citar o nome aqui na live, Ricardo, mas tem um amigo meu, passou um fornecedor vendendo um energético para ele. O energético chamava Vacabull, tá? Vacabull, tá? E aí ele falou pro cara, você vai ter 25% de desconto. Aê! O cara ficou numa alegria, Ricardo. 25% de desconto, Vacabull, Vacabull. Aí, Ricardo,
Ele comprou 150 caixas de Vacabu. É Vacabu no escritório, é Vacabu no estoque, é Vacabu em todo lugar que você ia no posto dele. O que aconteceu? Ele não podia comprar nenhum outro energético, porque ele estava carregado de Vacabu. Então, eu tenho que tomar cuidado, o fluxo meu de dinheiro nesse momento da loja, pulverizar o meu dinheiro. Não tenho nada contra a Vacabu, mas não é a hora de comprar 150 caixas de Vacabu. Deixa a Vacabu de lado um pouco. E até porque agora é hora de fazer caixa, né, Borja? Ter o essencial. E você falou uma coisa legal lá atrás, do anuário do Sindicom, né? O quanto esse anuário é valioso, né, Borja? É gratuito. Cara, eu uso ele, todos os meus treinamentos, toda a consultoria minha de loja, eu não acho que ele serve de referência para algumas coisas. Quando você fala média, média é cabeça na geladeira e pé no fogão. O meio sofre. Mas ele dá indicadores, por exemplo, quando você vai falar em quebra de paradigma, um revendedor já me disse, falou, Borja, durante a pandemia, eu diminuí o meu mix de cigarro. Falei, como assim? Eu peguei o anuário do Sindicom, estou com as 10 marcas mais vendidas. Eu não tenho que ter um portfólio. Falei, mas e aquele cliente que vai para comprar um único? Cara, eu não vou ter para ele agora. Porque na pandemia, ele me disse, todo mundo parou de vender cigarro. Só está vendendo cigarro em loja de conveniência. Então, a venda da loja cresceu 60 mil em cigarro. Então, essas quebras de paradigma. Mas ele usou o anuário do Sindicom como fonte de referência. Essa marca... Ah, você tem aí o cigarro Joia Joia? Não tem. O cigarro Joia Joia está em falta. O que não pode deixar de faltar, Ricardo, é seda para maconheiro. Meu Deus do céu! Como esse negócio vende, né, velho? E eles fazem coleção da caixinha, cara. Eu não sabia disso, mas tem um esquema muito forte de coleção da caixinha, da seda e tal. O negócio tem chamador do Bob Marley, é tudo... Bom, Ricardo, inventário de produtos, vamos lá. Não dá para perder uma caneta, não dá para perder um lápis. Tem que fazer inventário corretamente, tá? A minha sugestão, Ricardo, diferença acumulada no LMC, de 0 a 0,1. Fale para mim, Borja, mas é difícil. Borja, mas é difícil. Já não é meu problema. Se você colocar que o limite é 3, Ricardo, vai faltar quanto? 3. Não, se você colocar até 3, pronto. Vai faltar 3. Se você falar que o limite é 2, vai faltar quanto? 2. Então, o limite agora é 1. Borja, eu tinha um posto de 250, 300 metros, que ele todo mês ele me dava uma quebra de mais de 1.000 litros. Todo mês. E com a distribuidora entregando tal, e eu não via como fazer isso. Mas não, eu tentava de toda forma, faltava virar o caminhão de cabeça para baixo, enxugava o caminhão e não via. Tem que dar ré nele, tem que mandar para frente. Mas o que fez, cara? Mas eu notava, tinha muito jeito de diminuir isso, porque a quebra, ela não vinha todo dia devagarzinho. Chegava um dia no descarregamento, ou um dia qualquer, ela dava uma quebra alta. Aí no outro dia, 0. No outro dia, uma quebra alta. Eu falei, pô, então isso tem como. É só a gente pegar em cima, acompanhar. Aí eu mudei a transportadora por uma terceirizada, não minha, porque a gente não carrega, mas também não dessa distribuidora em questão, e acabou com o problema. Aí eu ficava na dúvida, mas vinha na seta, às vezes eu não sei se era temperatura, se era o que era, até hoje eu não descobri. Ô Ricardo, você é meu convidado, seus gerentes já fizeram comigo. Esse ano eu vou estar em BH, um curso do Minas Petro de gestão de postos, e lá eu tenho um checklist, 25 coisas, 25 itens para você checar para diminuir perda de combustível, tá? Ricardo, diferença de estoque de lubrificante fluido de 0,0 até 0,0. Fale, Borja, mas é difícil. Borja, mas é difícil. Já não é meu problema, é seu problema. Meu amigo, não pode faltar. Nós não temos margem para faltar. Loja de conveniência,
Muita gente trabalha com 0,2, alguma coisa. Para mim, diferença limite nos dias de hoje. De novo, eu não posso usar a sua loja como referência. Eu acho que loja, quando passa de 300, 400 mil reais, você tem que olhar de um outro lado, tá? Na minha concepção hoje, e eu vou indicar, você sabe que eu faço um trabalho com o Renan em Teresina, e as lojas dele, a gente vai buscar esse número, ele já trabalhava com esse número, diferença máxima, incluindo produtos vencidos e cigarro. Esse é outro erro em loja. Quanto você teve de diferença de estoque? Ah, deu 0,1. Aí você vai ver, e esse vencido? Não, esse vencido não entrou. O vencido, Ricardo, ele tem que entrar, sim, na diferença de estoque. O argumento que eu ouço de muito gerente, mas depois eu vou trocar. Cara, a hora que você trocar, você dá nota de entrada nele. Mas tem que considerar, sim, na minha opinião, 0,1. Uhum. Ô Borja, e eu queria só fazer mais uma consideração aí. Amanhã a gente vai ter também uma palestra aqui do Gabriel da Rede Mime. Você conhece muito bem o Gabriel. Ano passado Hoje eu fiz uma live com a rede dele, tá? Comentei que a gente vai dividir palco, ele está todo feliz também. E eles são diferenciados, tá? Sabe quem participou da nossa live hoje? Quem? Dona Mimi. Que bacana. Fiquei muito orgulhoso dela estar lá. E eles são muito bons na operação. Não é nem pelos milhões de pão de queijo que vendem por dia, entendeu? É pela concepção do negócio. Quem tem loja, eu estou ligadinho aqui para amanhã, viu, Ricardo? E é bacana que a gente, ano passado em São Paulo, o Gabriel também fez uma apresentação para a gente no evento e ele mostra com muito detalhe a operação, né? Ele mostra, ele vai ajudar muito o revendedor ali, porque é muito técnico, então vai ser bem legal. Tenho certeza, tá? Meu último bloco, Ricardo, para cumprir aqui o pedido do Roger, diz que você quase caiu da cadeira aí, né? Mas não tem problema, não. O Roger é um fanfarrão, né? É um fanfarrão. É palmeirense, né? Esses palmeirenses é difícil, né? Peraí, só um minutinho. Tudo bem, né, Ricardo? E para eu derrubar essa live aqui é 2 minutos agora, entendeu? Mas vamos lá. Você tem que ter dó de mim, sou cruzeirense, pô. Hoje todo mundo tem dó da gente. Ricardo, eu queria entrar no meu último bloco agora, falando um pouquinho sobre quebra de paradigmas. Talvez um novo modelo de ver coisas antigas, tá? Para quem não é revendedor, a minha sugestão é pensar e ter atitude de dono. Gente, se coloca no lugar do dono. Quem está me ouvindo aqui, que é gerente, que é encarregado, que é líder, seja quem for, sinta a dor que o dono sente para tocar o negócio. Ser empresário num país de corruptos, pagar imposto num país de sonegadores, você ser correto, onde muito posto é usado para lavagem de dinheiro, para tráfico de drogas. Então, tocar um negócio, ainda mais posto e loja de conveniência, não é fácil. Você só vai ganhar se pensar e tiver atitude de dono. Ricardo, eu nunca trabalhei para ninguém. Eu fui funcionário de algumas empresas, mas eu sempre trabalhei para mim. E eu não conheço, Ricardo, me desculpem a liberdade, eu não conheço quem tenha sucesso na vida trabalhando 8 horas por dia. Eu não conheço quem tem alguma coisa de valor não tendo trabalhado um sábado, um domingo ou um feriado. Quer resultado? Sai da cadeira. Quer resultado? Estuda. Quer resultado? Trabalha mais com o cara que está aí do seu lado te assistindo também. Quer resultado? Vai estudar enquanto todo mundo está assistindo reprise de novela. Vai participar de live. Vai entrar em curso grátis que está tendo agora. Saia um pouco da televisão. Ricardo, tem hora que me assusta, sabe? É tanta notícia ruim. E vocês do Clube Petro abrindo essa oportunidade. Ontem eu tive uma live no meu canal lá do YouTube e, cara, eu bati o meu recorde ontem. Cara, foi quase 600 pessoas, eu fiquei muito feliz. E é live raiz, não tem slide, eu e um monte de mal acabado conversando comigo lá, te dando risada, entendeu? Mas os caras no feriado entraram para assistir. Então eu estou acreditando na mudança do nosso negócio. Ricardo, buscar novas receitas. A gente falou bastante aí... Só terminando uma coisa, Borja, desculpa.
Quando você falou aí atitude de dono, você disse que tem muito curso hoje grátis, né? Tem. É o que mais tem na internet hoje. Independente... Olha, eu estou contando que eu convidei o Dr. Guilherme Amado pela Fundação Dom Cabral, porque eu vi a aula dele e eu fiquei doido. Eu falei, pô, o que ele fez de resumo aqui de gestão de caixa, tá tudo pronto. E olha... de graça. De graça, Falcone está fazendo a mesma coisa. Todas as grandes instituições de ensino, gente, está entregando conteúdo gratuito. Diversas empresas que cobram atualmente algum curso online estão tendo também diversos cursos gratuitos. Aí o cara reclama, pô, mas reduziu 30%, 70% da minha jornada, eu estou trabalhando só 30%. E o que você está fazendo em casa? Por que ao invés de reclamar, não procura estudar e qualificar, né, Borja? É gratuito. Exatamente. E ele está em casa. E outra coisa, ele está recebendo os outros 70% do governo. Acabou. Então ele pode contar o horário de trabalho dele, estudar a parte que ele não está na empresa. Ricardo, 2 caçadores estavam na floresta. Um leão pulou na frente deles. Um correu, foi tirar a bota e colocar o tênis. E o outro começou a dar risada dele. Falar, você não vai correr mais que o leão. E ele deu risada e falou, não, eu vou correr mais que você. Ou seja, ele não tem que correr mais que o leão, ele tem que correr mais que o outro. Então, a oportunidade vai estar para todo mundo. É quem realmente conseguir apreciar isso, tá? Eu, de novo, não quero prever só desgraça lá para frente. Eu ouvi uma frase muito interessante, a gente tem ouvido coisas muito bacanas. Nós estamos no mesmo barco, negativo. Nós estamos na mesma tempestade. O seu barco é um e o meu barco é outro. Não vem falar que nós estamos no mesmo barco, que nós não estamos no mesmo barco, não. Tem gente que o barco vai afundar e ele vai afundar junto com o barco. E tem gente que está tirando água do barco com a canequinha. As pessoas que escolheram agora à noite estar aqui estão no barco tentando tirar água do barco. E tem gente que o barco vai afundar. Ricardo, para a loja, a gente esboçou bastante aqui a questão do delivery. Realmente, talvez seja uma modalidade que venha para ficar. Eu acredito muito, Ricardo, no levar para casa uma quantidade com menor preço também vai ser uma realidade. O que eu quero dizer com isso? Eu fui numa loja de conveniência e eu queria comprar Coca-Cola. Só que não valia a pena, já que está tudo parado, comprar uma Coca em lata. Eu preferi comprar um pack. É melhor, talvez, a loja ter essa questão, o famoso leve 5, pague 4. Eu acho que isso vai ter uma tendência agora, que as pessoas estão acostumando a levar para casa. E a loja tem sido um bom destino para levar para casa. Então, eu acho que é um caminho para a gente poder arriscar. Produtividade da equipe, Ricardo. Temos que medir produtividade da equipe na loja. Loja de conveniência tem que ter alvo, tem que ter meta, tem que quebrar esse paradigma. Clube Petro é muito bom para a gente medir aditivada, vender tudo. Nós precisamos medir loja, porque se a loja não tiver gerenciamento, a pessoa não vai te oferecer o item a mais. Ricardo, um dos relatórios que eu mais gosto em loja é itens vendidos por cupom, o famoso SKU por cupom. Eu fiz um levantamento de alguns clientes, 70% das vendas da loja, eu vou repetir, 70% das vendas da loja era um item por cupom. Ou seja, o cara entrou para comprar um cigarro, ele levou um cigarro. Ele entrou para comprar uma Coca e comprou uma Coca. Borja, voltando um pouco ali só para a nossa loja, até para dar um dado interessante, muitas pessoas que vêm aqui, eles falam, pô, Ricardo, mas você vende a cerveja barata demais, com a margem baixa. Mas isso que você disse a respeito do SKU. A gente tem um indicador que mostra que 55% das pessoas que compram cerveja leva produtos de fabricação própria. E o que dá mais dinheiro? Exatamente. Então, às vezes, vale a pena, assim, no nosso caso, vender um produto mais barato para chamar para comprar um que a gente tem melhor rentabilidade, né? Ricardo, mas eu confesso para você
que eu entendo que isso já faria parte da gestão da loja no dia a dia, entendeu? Sim. O cara que não fizer isso, ele está fora. Você tem empresa que abastece a prazo com você para combustível. Por que não oferecer a loja também? Porque quando eu vou emitir a nota para esse cara, ele não consumiu nada na minha loja, ou seja, eu emito uma nota para ele de R$40 mil de combustível, e esse R$40 mil de combustível não tem nada de loja para ele. Food Service, quem ainda não aderiu, vai ter que aderir. As lojas vão precisar realmente agora se debruçar sobre food. Food, gente, food é margem. Food Service, café. Café está dentro de Food Service. Food Service é margem. Curva ABC, foco no grupo A. Quem está me assistindo aqui tem loja, tira a curva ABC, foca no grupo A. O seu grupo A é o que vai te dar resultado. Ontem um revendedor falou no feriado, Borja, mas o cigarro não vai estar no grupo A? Vai, e cigarro é gerador de tráfego também. Eu tenho que ficar atento a isso. Eu trouxe aqui as margens do anuário da Plural de 2019. Uma loja de conveniência praticamente é vender cigarro. 40,3% do faturamento dessa loja foi cigarro. Eu vou tirar cigarro? Não, eu não vou tirar cigarro, mas eu vou usar o cigarro para atrair aquele cliente e criar um sistema com as minhas atendentes para vender um produto adicional. É proibido na minha loja a pessoa comprar um cigarro e sair só com um cigarro. E se vocês somarem aqui, se alguém tiver o cuidado de somar, eu vou fazer aqui para vocês uma loja de conveniência, tá? Para a gente gerenciar isso aqui de uma maneira tranquila. 40 mais 19 mais 21, 80% da loja é cigarro, bebida não alcoólica e cerveja. Isso aqui não está incluindo o food service, tá? Era uma análise sem o food service. Ô Borja, tem uma pergunta aqui sobre a conveniência, o Renan. Ele está perguntando, é melhor combinar um produto com maior saída com outro de melhor margem ou somente margem com margem? Melhor saída com margem, tá? Melhor saída com margem. Esse equilíbrio, eu acho que ele é fundamental. Eu não sei quem é o Renan, não conheço o Renan que está falando, mas esse nível de detalhamento só para bons operadores de loja, tá? Provavelmente esse cara seja um bom operador de loja. Sim, e ele colocou outra ainda, ligar produtos de linha A com produtos de linha B e C em um combo para livrar de estoque? A com C. A com C. A com C. Eu falo assim, eu falo nas minhas palestras de loja, o A é o VIP, o A é o cabeceira, o B é o cara que quer virar VIP, tá? E o C é o que tem que ser mandado embora. O C é o resto da festa, entendeu? Então, eu tenho que tentar transformar o C. Normalmente, produto do grupo C precisa revisar margem, precisa revisar vencimento, tem algumas coisas para fazer com ele, tá? Ricardo, eu vou correr aqui, senão não termino no horário que o Roger me pediu, tá? Beleza. Revisão de horários. Ricardo, a gente vai ter que quebrar alguns paradigmas. Vai ter posto que vai ver se realmente vale a pena funcionar 24 horas, se realmente vai valer a pena funcionar todos os dias. Dependendo da praça, não vai valer a pena funcionar no domingo. Investir em lavacar. Eu odeio. Quando eu vou num posto e tem lavagem grátis, para mim eu falo, esse cara não sabe ganhar dinheiro. Não é para ter lavagem grátis. Lavagem tem que ser cobrada, bem cobrada. Aquilo mesmo que eu falei, você emitiu uma nota para o seu cliente, R$30 mil de gasolina, etanol e diesel, e não tem 1 litro de óleo. Por que você não oferece para esse cara, para ele também comprar lubrificante? Às vezes, Ricardo, é melhor eu fazer a preço de custo esse lubrificante para a empresa que está abastecendo o convênio comigo, para eu movimentar a minha troca de óleo. Troca de óleo, pessoal, é igual churrascaria. Ninguém entra numa churrascaria vazia, 12:30, 1h da tarde.
Quanto mais carro tiver trocando óleo ali, mais gente vai entrar. Minha sugestão, época de pandemia, aumentar as metas. Se a minha venda caiu 30%, tem que aumentar 30% a meta. Eu estou vendo o posto abaixar a meta, mas como assim? Aí o dono vira para mim e fala, Borja, é porque a minha venda caiu 40%. Eles que esforcem mais 40% para vender. E quem ainda não paga comissão sobre venda, desculpe, tem que rever esse paradigma, tem que pagar a premiação. Ricardo, esse aqui é um outro tabu, eu não tenho opinião formada, mas eu conheço posto em BH que tem R$7.000 por mês, R$7.000 por mês de receita de calibrador. Eu acho que é um discurso bonito nosso, é uma gentileza que eu faço para o cliente. Mentira! Vai lá no Frentista Mil Grau. Você conhece o Frentista Mil Grau, Ricardo? Conheço, eu sigo ele. Então, vai lá no Mil Grau que você vai ver a dica que os caras dão para não calibrar pneu. Coloca a plaquinha. Isso, a plaquinha está quebrada, os caras são bons. E eu estou no Mil Grau. Mil Grau é o lado negro da força, eu me amarro no Mil Grau. Então a gente tem que dar uma quebra de paradigma. E uma aqui, Ricardo, gerente ou auxiliar administrativo. Tem posto que não está valendo a pena ter gerente. Se for para ter um gerente que não traz resultado, é melhor colocar alguém no escritório para fechar caixa. Se for para ser chamado de gerente, mas não virar o jogo, é melhor não ter gerente. Eu queria apresentar para vocês Sua Majestade, o cliente. Agora a coisa ficou feia. Vai ter que realmente estender tapete, pular na frente do carro, dar duplo escarpato. Não vai dar para fazer diferente do que vocês já faziam. Tem que fazer melhor. Se fizer igual, não vai funcionar. Vai ter que vender mais. Vai ter que vender mais gasolina aditivada, mais filtro, mais lubrificante, açaí, sorvete, salgado, snack. Eu não sei o que, mas vocês vão ter que aumentar a venda. E quando eu falo aqui, Sua Majestade, o cliente, é na pista, na loja, o caminhoneiro, na troca de óleo, o poder que o cliente vai ter agora para escolher o nosso negócio, nunca antes a gente viu. Eu quero finalizar, Ricardo, agradecer você, e eu estou entrando aqui nos meus slides finais. A gente pode até estar enfraquecido, mas a gente tem que sempre mostrar cabeça erguida. Há que lutar até o fim. Não importa que as pessoas estão olhando e o que eu estou sentindo, mas não é o momento de medo, não é o momento de retração, é o momento de inovar, é o momento de ir para cima, é o momento de fazer bem feito. Então, não mostre a sua fraqueza, sinta ela, não tem problema nenhum eu falar que não sei, não tem problema nenhum eu tentar melhorar aquilo que eu faço, mas eu entendo que nesse momento agora é importante ter dados dos clientes, isso é fundamental. Alguns programas de fidelidade das companhias, o dado não é do posto, o dado é da companhia. Então, com todo respeito às companhias, esse dado é do posto. Fazer um pedido de um Uber e depois avaliar o Uber, abastecer num posto e a pessoa avaliar o atendimento que ela fez no posto. Essa avaliação é fundamental. Criar uma promoção utilizando os próprios produtos que tem no posto. Prêmios, entregar prêmios para o cliente. Então, Ricardo, eu queria te dar os parabéns, porque o Clube Petro faz isso muito bem. Eu entendo que o Clube Petro, desde que eu conheci a plataforma, aconselho, tem a minha assinatura. Eu, Marcelo Borja, não estaria com você se eu não acreditasse no que vocês fazem. E, em nome da Revenda, eu quero muito te agradecer. Existe uma máxima, Ricardo, e eu quero concluir com essa máxima, que vai passar, eu não tenho dúvida que vai passar, vai ficar uma curva de aprendizado, sim, a gente vai aprender algumas coisas, mas eu trouxe essa imagem da Batalha dos Guararapes para vocês entenderem guerra e paz. O conceito de guerra e paz e trazer ele para o nosso negócio. Primeiro, na paz, prepare-se para a guerra. Quando você tiver margem, transpire os seus ativos. Eu vou repetir.
Quando você tiver margem, transpire seus ativos. Invista na loja, invista na troca de óleo, na lavagem de carros, na oferta de serviços. A guerra de preço no nosso negócio, Ricardo, ela vai ser uma constante. Eu fiz algumas palestras, a gente não vai ter mais guerra de preço, a gente vai ter pandemia de preço. E na guerra, busque a paz. Sem margem, colha o resultado que criou durante a paz. Então, essa fase, Ricardo, os postos e as redes que têm um programa de fidelidade como o Clube Petro, que fazem um controle de caixa, que buscam se atualizar, eles vão passar mais fortes. E vai ter muito negócio aí pela frente também, tá? Pessoal, quem não me conhece, eu queria deixar meus contatos aqui. Eu estou numa luta doida aqui no YouTube para ter 1.000 seguidores, que no meu caso vai entrar um Faz-me Rir. Eu pedi ontem, tá? E peço de novo. Eu estou precisando de seguidor lá no YouTube, por favor, tá? Mas são minhas redes sociais. Agradeço muito você, Ricardo. É um prazer estar com vocês. Desculpa aí a questão de ter caído aí a energia no meio aí do meu negócio, mas eu não conseguia. E era isso. Eu acho que foi muito bacana o nosso bate-papo. A gente meio que improvisou, né? Acabou virando meio que um podcast ao vivo. Não sei se existe isso, entendeu? Mas tá bem legal aí. Espero ter contribuído com você.